Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pequeno Rebanho Pensa. Sou o pastor José Carlos da Igreja da Vida, ali no Jaguaré, na Avenida General Marques Arthur 380. Nossos cultos são aos domingos, às 10 horas da manhã. Gostaria muito de contar com a sua presença para nos fazer uma visita. E, se você gostar, quem sabe você se membra lá na igreja e fica conosco, nos ajudando a pregar o Evangelho do Reino. Ok? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre Marcos 16. Lembre-se que o nome desse canal é o Pequeno Rebanho Pensa. Jesus chama sua igreja de Pequeno Rebanho. E o que falta hoje às pessoas que estão nas igrejas é pensar um pouco. Quando recebem o ensinamento, quando recebem doutrinas, para saber se são ensinamentos humanos, doutrinas humanas, ou realmente está escrito na palavra, se combina com Jesus Cristo, se combina com o Pai Celestial, se combina com o Senhor Espírito Santo. Quando nós chegarmos nas cartas às igrejas, você vai entender melhor do que eu estou falando. Mas hoje nós vamos falar um pouco então de Marcos 16, né? O primeiro assunto é a pedra do sepulcro era muito grande. Então nós vemos aqui na narração de que as mulheres foram com o intuito de passar os perfumes ali no corpo de Jesus Cristo, prepará-lo, né? Mas o que acontece? Quando elas chegaram lá, a pedra do sepulcro já havia sido removida. Então, existem algumas falácias, né? Principalmente ali das autoridades religiosas daquela época, dizendo que foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus, né? Que com certeza, se nós pensarmos um pouco, não dá certo. Por quê? Porque quem fazia a guarda ali do túmulo era o exército romano. Então, para uma pessoa só ir lá camuflado, se esgueirando ali e tentando abrir a porta do túmulo sem chamar a atenção dos guardas, já era muito difícil. E nós vemos aqui que foi impossível que os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, porque a pedra era muito grande, né? E claro que o exército romano jamais dormiria, a sentinela romana não dormiria, não se distrairia, porque recebeu uma ordem direta de guardar o túmulo durante todo um período específico, né? Justamente para não deixar ninguém mexer ali no túmulo de Jesus. Tá ok? Outro assunto está escrito ali na Bíblia, a crucificação já tinha ocorrido, já tinham tirado o corpo de Jesus da cruz e ele já havia ressuscitado. Não existe uma coerência religiosa, muito menos histórica, de alguém andar ou adorar ou reverenciar um crucifixo com uma imagem ali de um ser humano crucificado. Não existe. É um despropósito. É até uma afronta ao Senhor Jesus. Pense nisso. Outro assunto é por que os discípulos não creram nem em Maria Madalena e nem nos dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, e Jesus apareceu para eles e contaram para os discípulos não creram neles. Por quê? Porque os discípulos ainda esperavam o Messias que iriam libertá-los, né, da mão opressora de Roma. Como Jesus havia morrido, a Bíblia diz que eles estavam entristecidos ali naquele local, reunidos, mas entristecidos. Esqueceram do que Jesus falou, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E mesmo tendo o relato tanto de Maria Madalena quanto dos dois discípulos ali que davam a caminho de Emaús, eles não acreditaram. Eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo, que todo aquele que crê em Jesus e entrega a vida para ele recebe. É o que está escrito na Bíblia. E tem muita gente por aí fazendo campanha para receber o Espírito Santo. Tem ou não tem? Pois é, nós temos que pensar um pouco. Muito bem, um outro assunto
é, é sobre o coração do ser humano. Por que o ser humano não acredita que Jesus ressuscitou? Por que o ser humano não acredita em Jesus como sendo Deus Criador? Aí você vai falar, não, é por causa da ciência, é porque a pessoa é dedicada à ciência, né? Não, Jesus disse que é por causa da dureza do coração. E essa dureza do coração, se permanecer, vai manter essa pessoa a caminho da morte eterna. Mais um assunto. Está escrito em Marcos 16, que quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Muito bem. O que Jesus está dizendo aí? Jesus está dizendo que o único meio do homem se desviar do seu pré-destino, porque pode ser mudado, então é um pré-destino. Se não mudar, vai ser o destino. Né? O único meio do homem se desviar do seu pré-destino ao inferno, ou seja, o que é o inferno? O inferno é a ausência de Deus. O homem vai continuar separado de Deus. A Bíblia chama isso de morte eterna. Então, se o homem não se converter desse caminho, ele vai para a morte eterna. Mas se ele crer em Jesus, entender que Jesus morreu por ele, morreu para pagar o preço do seu pecado e de seus pecados, a Bíblia diz que será salvo. Mas se não ocorrer, ele será condenado. Esse será condenado, ele está melhor explicado lá no livro de João, capítulo 3, versículo 18. Aqui Jesus diz, né, em João, que quem não crer já está condenado, ou continua condenado, ou continua caminhando para a morte eterna. E finalmente, aonde foi que Jesus disse que os discípulos, por pregarem o Evangelho, ficariam ricos materialmente falando? Você já leu algum versículo? Aqui Jesus comissiona os discípulos a ir pregar o Evangelho, a curar enfermos, né? Jesus disse, eles que vos dão poder para pisar em serpentes, escorpiões e tal. Mas não fala nada de ficar rico. E da onde esses líderes tiraram a confiança, tiraram esta certeza que o Evangelho lhes tornaria milionários, financeiramente falando? Aonde eles tiraram? Eles tiraram a de Apocalipse, quando diz que haveriam mercadores de almas. Esses que ficaram ricos com o Evangelho não pregam o Evangelho do Reino, porque se pregar o Evangelho do Reino, não terão vez nesta prosperidade milionária no qual eles estão dentro. E o povo, muitas vezes passando necessidade, sendo enganado, sendo levado a fazer troca com o Criador, acreditando que Deus os abençoa por aquilo que eles fazem, por aquilo que eles dão, ao invés de acreditar que Deus nos abençoa porque Ele nos ama. Pense nisso hoje, neste primeiro vídeo do ano de 2025. O Espírito de Deus está chamando a tua atenção para que você pense, para que você acorde, para que você analise. Lembre-se, a única igreja que é exaltada é a igreja de Bereia. Paulo exalta a igreja de Bereia porque eles conferiam aquilo que eles ouviam da parte dos pregadores com as Escrituras. Eles não admitiam ser enganados por homens ou demônios. Pense nisso. Não há muito tempo
as pessoas estão morrendo aí. E se não crerem em Jesus, como nós lemos aqui, já estão condenadas. Nós estamos aqui como igreja para ajudar as pessoas a conhecerem Jesus e poderem fazer sua opção. Ninguém é obrigado a aceitar a Jesus, ninguém é obrigado. O Senhor nos deu o livre-arbítrio para que nós realmente venhamos a usar. Então nós escolhemos quem escolher. Jesus, a Bíblia diz que nós nos reconciliamos com o Criador. E quem escolher não ter Jesus vai continuar nesse caminho, no caminho da morte eterna. Ok? Vou orar por você e sua casa agora. Senhor meu Deus, eu apresento essa pessoa que está assistindo que assistiu esse vídeo. Eu creio que o Senhor falou no coração dela, na mente dela. E eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe, dê a sabedoria. Que o Senhor ajude ela a resolver os problemas. Ajude, Santo Deus, na saúde física, mental e espiritual. Abençoa o lar, abençoa a casa dela. Abençoa o trabalho secular. Se for uma pessoa que tem ministério na igreja, ou seja, na obra, que o Senhor abençoe o ministério e a prospere grandemente. Guarda a alma desta pessoa para que ela não seja enganada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi a minha oração por você hoje. Aguarde os próximos vídeos, onde estaremos falando da Palavra de Deus. Estaremos também dando oportunidade para você que assistiu esse vídeo e não concordar, porque você escreva nos comentários o que você não concorda. Nos ajude. E você que gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e faça uma visita para nós. Ok? Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor e até breve.